Hoje o tema do Alesp Conecta é governo eletrônico. E para falar sobre isso, a gente recebe nos nossos estúdios Denis Rodrigues, gestor público e doutorando pela FGV. Fique agora com a íntegra da entrevista. A gente já pergunta para você o nome. Governo eletrônico tem a ver com celular, tecnologia? Como é que é isso? Na verdade, a gente pode considerar de forma ampla que governo eletrônico é todas as formas que o governo utiliza a tecnologia para melhorar a sua prestação de serviço, para melhorar a sua eficiência, diminuição de gastos, para melhorar a efetividade das políticas públicas, né? Então, hoje, com o desenvolvimento da tecnologia, vários ramos estão sendo criados, várias possibilidades para governo estão sendo criadas. Então, a gente pode ir desde um smartphone, um celular, onde tem um aplicativo de prestação de serviços que a população acessa, acesso à informação pela internet Uhum. e todas as outras tecnologias e sistemas que são desenvolvidos para governo. E aqui no governo de São Paulo, você trabalha aqui no governo de São Paulo, o que a gente já tem de interessante de governo eletrônico? Eu acho que tem várias ferramentas que já são utilizadas, a gente tem várias experiências muito positivas. A gente tem, por exemplo, o Poupa Tempo, que cria vários serviços e informações via internet. Você faz serviços como agendamento, isso Uhum. tudo é considerado governo eletrônico. O Detran passou por um processo de reestruturação ainda grande e ainda faz, e um dos focos desse processo, que começou nessa década, foi também a melhoria de prestação de serviço, desde o alinhamento do serviço entre as unidades, Uhum. como também disponibilização de serviços pela internet, né? A gente fala que tem uma questão que é dar o direito do cidadão ao seu tempo. Então, em vez dele ter que ir 10 vezes num lugar ou 3 vezes num lugar, Sim. se a gente consegue disponibilizar da casa dele para ele prestar o serviço ou boa parte desse serviço, a gente melhora a vida do cidadão. Acho A- que esse é o foco. Até porque a gente sabe que o nosso ritmo de vida hoje em dia é muito mais veloz que há décadas atrás, né? Às vezes a gente fica pé da vida que tem que deixar de ir de manhã para o emprego para resolver algumas coisas que poderiam, com o celular, você resolver, ou você está com o seu computador na frente em casa à noite e resolver. Então, assim, governo eletrônico é facilitar a vida do cidadão. Uma das prioridades, sem dúvida, é essa mesmo. Outras podem ser, por exemplo, aumentar a eficiência administrativa dos governos, diminuir custo, né? A gente pode imaginar e fazer uma análise de quanto custa para um cidadão acessar um serviço pelo Uhum. aplicativo ou e quanto custa o cidadão ir até um local físico que você tem toda a estrutura física, pessoas para atender e tudo mais. Lógico que a gente não está falando que são excludentes, mas Sim. quanto mais pessoas migrarem e forem incluídos digitais e usarem, ela ganha o tempo dela, ela ganha eficiência para o cidadão, que é importante, e a gestão pública, os governos conseguem também melhorar a sua eficiência. Por enquanto, a gente está falando um pouquinho do lado de fora, né? De chegar no cidadão, de facilitar a vida do cidadão. Como é que o governo eletrônico, toda essa questão tecnológica, funciona dentro das estruturas de município, estado, numa casa parlamentar, como a gente está aqui no Palácio 9 de Julho? Como é que funcionaria para melhorar, eu imagino que a gestão interna? Uma das formas poderia ser essa, mas quando a gente fala do poder legislativo, tem uma outra vertente muito importante que é a democracia. Uhum. A gente pode usar ferramentas de tecnologia, através de sites ou aplicativos, para que as pessoas opinem sobre projetos de leis ou façam sugestões. Então, tem essa parte também de democracia, que é de participação, né? E a parte que a gente chama de accountability, mas seria como se fosse prestação de contas do governo também. Então, ele pode de preferência com uma linguagem acessível, mostrar Uhum. para o cidadão pela internet o que está sendo feito, como está sendo feito. No nível municipal também, às vezes, alguns municípios têm dificuldade de criar, principalmente os pequenos, de ter tecnologias que ajudem, né? Embora a gente tenha alguns exemplos, né? Tem o próprio Colab, que foi um aplicativo que foi desenvolvido por uma empresa, uma startup, Hum. que faz parceria com vários municípios de várias regiões do Brasil, Que para legal. que as pessoas tirem foto e sinalizem problemas de asfalto, problemas de semáforo, vários problemas que pode ter nessa parte principalmente urbana, e aí a prefeitura acessa ele e começa a responder. Tem um exemplo de Santo André também, que inclusive é cidade onde eu moro, onde que ele passou Somos a vizinhos, usar. então. Olha que beleza, nem Eu sou de São sabíamos. Bernardo, mas Ah, segue o o jogo aí. ABC. O ABC O dominando ABC aqui. dominando hoje. E aí eles começam a acessar, e aí há um ganho no sentido de que a prefeitura consegue se aproximar da sociedade Uhum. civil e há um ganho em respostas, né, desses problemas, dessas demandas da sociedade, né? Então, assim, você tem essas ferramentas novas, principalmente que só foram possíveis depois de tecnologias como a internet, Uhum. aplicativos e celulares, smartphones, para poder atender tudo. Então, assim, tem várias áreas que se podem se desenvolver. Mas a gente tem uma questão no Brasil que eu acho que é importante, que é
a gente ainda lida com muita burocracia, muito controle de Sim. legislação, muitas normas, e aí às vezes você esbarra nisso para desenvolver um serviço. Então, eu acho que tem uma parte que não depende da tecnologia, e eu acho que isso é importante, né? Você tem um processo burocrático, você vai colocar tecnologia, você vai só. Transferir de um lugar, você transfere do papel para dentro do computador. Perfeito. Isso é uma questão. Então, aqui a gente convive com tudo, né? Com burocracia, com tentativas de agilização, de flexibilidade. Então, alguns serviços precisam ser revistos, algumas legislações, algumas normas, para sem perder o controle e segurança, Uhum. evidentemente, que é importante, o combate à corrupção e outros problemas que nós temos, mas também melhorar e agilizar a vida para o cidadão, senão impacta nele também. E se hoje a gente vive numa sociedade estritamente tecnológica, a gente tem que usar a tecnologia a nosso favor, como pessoa, a favor dos governos, né? Não importa a instância, né? Porque a gente. Em um outro programa que a gente recebeu aqui, uma especialista falava, né, que às vezes a internet, enfim, é um mundão de Deus, né? Tem várias coisas, todo mundo fala ali. Sim. E mostrar que existem coisas boas feitas com tecnologia, que o governo tem se apropriado dessa tecnologia para a melhoria do dia a dia da população. Porque às vezes fica naquela, né, só de reclamar, reclamar, a gente precisa conhecer um pouquinho do que a coisa está funcionando, né? Ah, com certeza. E a tecnologia não é boa ou ruim em si, né? O Uhum. problema é o uso. É Então, como se usa, né? perfeito. A gente tem vários bons exemplos de uso de tecnologia, né? Tem um estudo das Nações Unidas em termos de digitalização de governo. A Dinamarca hoje é um dos países maior digitalização. Para eles é raro um cidadão ter que ir a algum posto de atendimento E carimbar físico. alguma coisa. Exatamente, né? Um Embora protocolinho. para nós estamos acostumados a sair com protocolo de qualquer lugar que a E gente com vai, aquele papel, se carimbos. você perde aquilo, como é que faz para depois procurar e achar, né? Exatamente, exatamente. Então, para eles, eles até dizem, né, que eles esperam a mesma eficiência das empresas deles, privadas, lá da Dinamarca, que eles Uhum, do governo também, uhum. e que é muito raro. Então, ele falou assim, são raríssimos momentos que a gente precisa e os problemas, os processos que a gente tem para resolver são muito rápidos, né? Então, ali tem um outro grau. Lógico que comparar em termos de população com o Brasil e Dinamarca tem uma diferença grande, Sim, historicamente. Não lógico, estou dizendo óbvio. que é fácil você transplantar isso para nós, mas pensar nas formas de adaptar aí os bons exemplos, fazer benchmark, pensar quais são os bons projetos que a gente pode replicar para cá também. Uhum. Estônia é um outro exemplo também, que era um país que até 90, 91 estava vinculado aí à Rússia, os países, começou um processo de desvinculação lá e rapidamente foi se desenvolvendo da tecnologia para Uhum. poder ganhar espaço e ganhar força e conseguir atender as demandas da Uhum. população. Então eles começaram a usar inteligência artificial, que é você usar a capacidade computacional de computador para resolver problemas complexos. Começou a usar blockchain, que é a tecnologia que é usado, por exemplo, o fundamento tecnológico, a infraestrutura tecnológica do Bitcoin, né, que é aquelas criptomoedas. Sim. Então começa a tirar essa tecnologia e aplicar em governo, né? Eles fizeram a parte de saúde toda lá da Estônia, está hoje numa plataforma blockchain, então a Uhum. população consegue acessar de vários lugares todos os seus exames históricos. Eles criaram um processo, eles têm uma ideia de digitalização muito forte lá também, então eles criaram o e-residence, que é como se fosse uma forma de você criar cidadania da Estônia de qualquer lugar do mundo numa plataforma pela internet que funciona em blockchain também. Quer dizer, você não precisa ficar 5, 6 horas numa fila de um consulado para esperar, vai dar visto, não vai dar, o que faz, aquela coisa. Chega lá na hora de entregar a coisa. Não, mas faltou esse documento aqui, aí você tem que voltar todo o processo. É, eu tava lendo uma reportagem que estava dizendo que nos Estados Unidos tem uma piada, né, enfim, que uma piada clássica lá é a seguinte: o Hum. governo está aqui pronto e esperando para te ajudar, né? Que na verdade eles entendem que quanto menos governo melhor. E governo não só serve para atrapalhar a vida quando tem prestação de serviço, que é isso que você está falando, né? Às vezes a gente fica até aquela imagem na cabeça que eu fui lá e o servidor público virou para mim e falou que falta o papel como se ele tivesse um prazer em contar aquilo. Não é, Nossa, mas tem não. um controle tão grande Uhum. que ele precisa seguir aquelas normas. Sim. Então, quando você digitaliza e vai avisando pela internet, a pessoa evita de ter que ir lá e por causa de um documento voltar. Então, eu acho que esse processo de sensibilizar e você tirar recursos desses processos administrativos e atender melhor a população, seja na área de saúde, assistência social, até porque vários desses países que eu citei, inclusive o Brasil, tem um processo de Uhum. envelhecimento, então você precisa pensar em outras políticas públicas e usar recursos para outras coisas, né? E você estava falando agora há pouco sobre algumas questões aí de fraude, de corrupção, enfim. É, essa questão do governo eletrônico, da tecnologia, nessa parte de falsificação de documentos, de fraude, a gente tem a lei de
Proteção, De dados. LG, A, a a lei sigla, geral, a a lei Lei geral Geral de Proteção de Dados, que a partir do ano Isso. que vem vai valer de verdade. Como que isso também pode funcionar nesses aspectos que a gente sabe que é complicado também, né? Que às vezes a pessoa quer que você vá lá entregar em mãos para saber se você é você mesmo, né? Como é que faz esse processo pela internet, não tem problema? Então, isso é acho que até historicamente é um controle que aqui no Brasil, na administração pública, inclusive nas administrações públicas latinas também é muito mais forte isso. Mas eu acho que é um passo grande, porque ao mesmo tempo que você começa a disponibilizar as informações para o governo, há uma preocupação de como essas informações são Uhum. utilizadas, né? E por isso a gente precisa ter um controle de limite. Teve até um caso recente de um aplicativo pelo Facebook, que as pessoas estavam colocando o rosto para ver como ficariam mais Sim, velhas, né? sim. E aí veio tudo, aí veio inclusive os jornalistas, várias pessoas dizendo, olha, a empresa é uma empresa russa que pode estar Seus usando seus dados, as dados. suas coisas. Exatamente, seus dados biométricos, né, e fazendo análise e tudo mais. Então, isso mostra como a questão da segurança é importante. Então, eu acho que tem que fazer essa reflexão, né? Quando a Uhum. gente vai desenvolvendo a tecnologia, até que ponto era? Se eu não me engano, teve uma questão também envolvendo isso, o metrô da linha amarela, que ela queria usar alguma coisa assim para marketing também, de ficar verificando o rosto da pessoa e ver que Uhum. publicidade pelo estado emocional dela que você poderia Que poderia passar. passar. Exatamente. Então, assim, tem questões éticas que precisam acompanhar todo esse processo, Tá. sim, não só a questão de dados, mas de Uhum. como usa a tecnologia. Eu acho que isso é importante. Mas eu também acho que ferramentas como a tecnologia blockchain, que tem uma base de dados que fica distribuída, que trabalha com a questão de criptografia e transparência, eu acho que ela, em alguns casos, ela pode ser muito útil, né? Você tem alguns países, alguns inclusive da África, usando essa tecnologia para controlar a questão de terrenos, de a parte Imobiliária. imobiliária, porque lá eles pode parecer piada, viu, pessoal? Mas em alguns países tem problema com grilagem, viu? O Brasil nunca aconteceu isso, mas em alguns países eles têm problema sério com isso. Então, quando você começa a criar uma base única, Uhum. você começa a cortar esses problemas também. Então, você tira problema de corrupção, de fraude. Então, eu acho que tem vários locais, vários lugares que você precisa, que você pode usar a tecnologia para aumentar a transparência e tentar evitar a corrupção, mas também usar a tecnologia para ela em si já evitar com controle esses problemas, sim. No próximo bloco, a gente continua com o nosso bate-papo com o Denis Rodrigues, gestor público, falando sobre governo eletrônico. Governo eletrônico é o tema do programa de hoje e o Alesp Conecta volta a conversar com o Denis Rodrigues. E a gente já vai para o primeiro... como é que é? Primeiro? Quadro. Muito bem, obrigado, José. Faltou aqui a cabeça. Primeiro quadro do nosso programa, que a gente conversou bastante no primeiro bloco, então a gente deixou para agora. São pessoas... solta a vinheta primeiro, eu explico daqui a pouco para ele. Hora da pergunta. Como já falou aí na vinheta, a hora da pergunta. Então, o pessoal público, em geral, sabe sobre o nosso tema e vai te fazer uma pergunta e na sequência já responde. Solta a primeira aí. Oi, meu nome é James Eduardo. Eu gostaria de saber se o Brasil segue alguma ideia fundamental para a criação de uma política de governo eletrônico. Se sim, quais são essas ideias? Tem uma linha de pensamento, tem um planejamento para se... Olha, na verdade a gente vê planos diferentes nos níveis federativos. Então, municípios têm alguns problemas, os estados têm alguns e o governo federal. A gente teve uma mudança de governo, né, esse ano, e algumas políticas estão aparecendo nesse sentido. Então, a gente vê algumas questões para desburocratização, para usar tecnologia, inclusive nesse sentido de prestar serviços e evitar que o cidadão tenha que se deslocar. Há algumas propostas, inclusive diminuindo o número de funcionários necessários para a execução de alguns serviços, né, que poderia trazer alguns economia. Mas eu ainda que tem várias coisas que a gente também escuta no nível federal, que é, por exemplo, ter um ID, um identificador, como se fosse um RG, um CPF digital para todo mundo, né? Essa história eu escuto porque eu acompanho
até como pesquisador há um bom tempo, mas ainda não houve essa implantação, né? Diferente como eu posso citar a Dinamarca, que já tem isso há mais de uma década, e aí você tem uma forma única de se reconhecer e utilizar a internet e acessar serviços. Aqui a gente ainda tem um problema muito sério, às vezes dentro do mesmo nível, por exemplo, dentro do governo de algum estado, você precisa fazer um cadastro para atender saúde, você precisa um cadastro para atender na área de trânsito, você precisa um outro cadastro para fazer algum outro serviço fazendário, enfim. Isso são todos dados para nós que estamos de fora, né, cidadão, é tudo dado que está com o governo. Por que eu preciso ficar recadastrando toda hora, informando meu nome, CPF, dizendo quem eu sou toda hora para todo mundo? Então, eu acho que isso é um problema que os governos precisam resolver. Mas não vejo uma política única, mas eu vejo algumas diretrizes gerais, né? Então, melhorar atendimento ao cidadão, tentar desburocratizar serviços, aumentar a eficiência da máquina pública, usando sistemas para poder aumentar a eficiência e diminuir gastos. Mas só para entender, você acha que há a possibilidade de se ter uma política única ou não? Cada realidade é cada realidade, você tem que, e os municípios, enfim, cada lugar tem que se adequar a isso, quer dizer, na verdade, as leis se adequarem, essa questão de governo eletrônico se adequar ao local, é isso? Eu acho que tem os dois caminhos. Eu acho que algumas políticas podem ser gerais, só que na hora que você vai descendo para o nível de atender isso para o município, a realidade do município precisa ser considerada. Muito E o que é mais importante para ele naquele momento? Ele ter uma forma de comunicação com o cidadão, ou ele ter um sistema que controla seus gastos orçamentários e financeiros? Porque a gente está lidando, por exemplo, com a cidade de São Paulo, é uma realidade. Se a gente for para o interior do estado, talvez falar com um município de 10, 20, 30 mil habitantes, que é uma grande parte dos nossos municípios, a necessidade, a realidade é outra. Então, eu acho que olhar para os municípios, entender a realidade deles e também entender as diferenças, sim. Agora, em termos de Estado, por exemplo, integração de informações entre as próprias secretarias dos estados já seria um grande ganho. São coisas que dá para fazer de uma forma mais alinhada. Legal. José, solta então aí já a segunda pergunta para o Denis. Olá, eu sou o Márcio Pedroso e gostaria de saber como funciona o processo da assinatura eletrônica no processo legislativo, né? E quais as consequências que isso traz no processo. Imagino que ele queira dizer que a assinatura eletrônica para comprovar que aquilo é aquilo mesmo, né? A gente tem vários processos, né? A gente tem os certificados digitais, por exemplo, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ele, de uns anos para cá, os advogados só usam certificado digital para acessar o processo. Então, os processos lá são digitais hoje, né? Então, os processos em papéis que existem são os que já existiam anteriormente a essa mudança. Então, a forma de você certificar os documentos e o que está sendo feito ali é através de certificado digital, né, que é como se você estivesse tirando um RG, CPF com assinatura digital. Isso é um processo que às vezes pode ser adotado. Muitos serviços e muitas atividades que o governo presta exige às vezes algum documento que precisa ser ou cópia autenticada ou precisa ser assinado na frente do funcionário. Então a gente não consegue melhorar, então precisa mudar a legislação, precisa adequar normas. Muitas vezes o legislativo tem esse problema por exemplo, para propor uma proposta de lei, saber quantas pessoas realmente estão ali interessadas ou fazendo parte, de saber que aquela pessoa que está fazendo não está replicando ou fazendo assinando o mesmo pedido várias vezes. Isso é um problema, né? Se você pegar em papel, por exemplo. E da forma digital você consegue ir usando alguns dados da pessoa que está sendo... que está fazendo a proposta ou que está assinando uma proposta. Então, você pede nome, CPF, RG e e-mail, que é uma forma de você validar que aquela pessoa realmente não está sendo replicado o pedido dela. Mas isso acho que ainda está no processo, principalmente aqui no Brasil, de entender esse processo, de verificar como as pessoas participam e de estimular essa maior participação e criar regras seguras para essa participação. Mas sem burocratizar demais, porque evita que as pessoas participem, né? Isso é verdade. E é uma questão hoje que a gente precisa. Acho que essa é a palavra. A gente está falando isso desde o início, né? Facilitar a vida do público, da sociedade, de quem quer fazer as coisas e às vezes se irrita. Essa é a palavra. Às vezes se irrita com o processo moroso, entre aspas, né? Hoje tem que ser assim, hoje o processo às vezes é um pouco mais demorado, porque tem que ser assim, é desse jeito que as coisas acontecem, mas se a gente puder facilitar e tudo mais, é mais fácil. E né? dentro do legislativo ainda acho que tem uma questão importante, que é quando a pessoa participa,
ela quer ver o resultado daquilo que ela participou. Então, você está falando de uma questão que é de confiança no setor público, né, e no Poder Legislativo. Por exemplo, se põe um projeto de lei e as pessoas votam e querem que aquele projeto vá para frente, então elas esperam que aquele projeto seja votado e que vire uma lei que mude a vida delas. E se isso não acontece, isso vai frustrando as pessoas e da próxima vez ela pode não participar. Então, você pode ter um processo de diminuir essa participação. Então, eu acho que não só os governantes, como o Poder Legislativo, precisa estar com isso muito tranquilo na hora que põe uma proposta dessa. Até porque eu participei do congresso, né, e é quando as pessoas, aquele que eu estava comentando, se as pessoas estão agora confiando mais em algoritmos de computador do que nos governos, né, como algumas pesquisas têm mostrado, significa que a gente tem um problema sério aí de representatividade. Sim. Então, a gente precisa entender como é que a gente lida com isso, ao mesmo tempo que a gente precisa confiar mais nas instituições enfim, nos deputados, nos nossos secretários e governantes, a gente também está confiando muito na tecnologia para fazer vários serviços. Então, a gente precisa lidar com esses dois problemas e os governantes também saberem que na hora que abrir uma demanda pela internet, que vai ter que dar uma resposta para a sociedade. Legal, o Denis conversando com a gente aqui sobre governo eletrônico. Denis Rodrigues é gestor público, fazendo doutorado na FGV. Qual que é o seu tema de doutorado? Eu estou estudando blockchain em governo. Blockchain de governo. E qual a sua linha aí de pesquisa para o pessoal entender assim? Vamos. Dentro da FGV eu estou numa linha que estuda a tecnologia da informação. Tá. E eu estou pesquisando especificamente essa tecnologia nova, que é o blockchain, que é a infraestrutura de moedas como Bitcoin, que estão sendo apropriadas tanto em governos, enfim, mundiais, de forma europeia, como a gente falou, o caso da Estônia, como também em alguns lugares no Brasil também já estão usando essa ferramenta. Tem grupos de pesquisa no Paraná, junto com o governo do Paraná. Minas também tem alguns casos. O governo federal também, o Banco Central está utilizando blockchain para algumas tecnologias. Então, a ideia é entender como é que o governo está apropriando essa tecnologia, como é que ela está usando, quais são os ganhos que está tendo, tanto para o governo como para a sociedade, no uso dessa nova tecnologia. Você falou de Bitcoin. Bitcoin é aquilo que o pessoal investia, né? Investe, ainda investe, né? Ainda rola o Tem Bitcoin. bastante Você tem gente. Bitcoin, tá com um cara que tem Bitcoin na rodada aí. Pelo sorriso dele entregou. Pelo né? sorriso dele entregou, né? Tem o dinheirinho ali do Bitcoin. Que a gente Tem. sabe que é uma moeda eletrônica. Sim. Isso reflete em valores pro Estado? Só para o pessoal Sim. entender. É Não, isso mesmo, perfeito. é refletir. Então, na verdade, é o Não. seguinte, é como se eu estivesse falando o seguinte, a infraestrutura digital é como a internet e eu também tenho o blockchain. Então, a internet eu posso usar tanto para mandar e-mail para alguém, e aí Tá. ninguém ganha dinheiro, como Sim. uma empresa pode usar para vender produtos no e-commerce, entendi. então, e aí ganha. Tá. Então, blockchain seria a mesma coisa. Eu posso criar blockchain para ter uma moeda, inclusive de governo, Tá. e temos um caso de uma prefeitura no interior do estado muito interessante, está usando blockchain para fazer uma moeda social ali, trocando por material reciclável. Que legal muito isso. interessante. Que, Então vamos inclusive, dar o eu tô nome estudando do também. lugar, né? Pode dar o nome do lugar? Sim, eu estou tentando lembrar agora. Então você lembra aí, daqui a pouco você fala pra gente, tá bom, não tem Pode problema. deixar. Eu Mas já é muito legal, recordo. né, isso? Sim, o caso é muito interessante, né? Ali na região de Ribeirão Preto, município, consegui conversar, entrevistar a secretária de saúde que estava cuidando disso e pessoas que participaram desse processo. Então, assim, e nesse caso, então você tem uma monetarização, mas às vezes não, às vezes você está usando essa infraestrutura digital para criar um sistema só que você acha que é mais seguro que as outras tecnologias. E aí você só quer, por exemplo, às vezes rastrear alguma atividade, algum processo. Então, você, em vez de ter valor monetário, você cria uma tecnologia que fica rastreando o processo, por quem ele passou, quem assinou, quem deu ok, quem analisou aquele processo, enfim. E aí você dá uma segurança e transparência para ele. Não necessariamente você vai monetarizar ele também. Muito, muito legal. A gente está ouvindo o Denis Rodrigues falando sobre o governo eletrônico, falando o Bitcoin aí usando também para o bem social. Muito legal. E agora a gente vai para o segundo quadro do programa. Isso é para ficar mais descontraído, tá bom? Vai lá. A carinha dele foi melhor do que os outros convidados. Nossa, ele não se assustou tanto, porque a gente já teve convidado que falou assim, começou a vinheta do ping-pong, tipo, meu Deus, o que vão perguntar de mim? O que querem saber da minha vida? Mas justamente é pra gente conhecer um pouquinho de quem a gente tá conversando, porque a gente tá falando do lado profissional, né? Você tá falando do Denis, o que estuda sobre lei, sobre o governo eletrônico, o que dá certo, o que não dá certo. Então aqui é mais o tua aqui, né? É isso aí? Tua, assim que fala? Exatamente. Ele não gosta muito de falar no microfone, mas eu faço ele falar no microfone. Ele não gosta, Tem que mas a gente fala, tem que participar. Ele tem que participar, ele faz parte do nosso programa. Com Então vamos lá. certeza.
Primeira coisa, um livro. Nossa. Ih, rapaz. Para além do bem e do mal do Nietzsche. Você percebeu que ultimamente o nível aqui de dicas é lá em cima, né? Dica cultural é sensacional. Não, dica cultural é sensacional. A gente tá anotando todos aqui pra gente poder ler. Música, estilo musical. Não precisa ser uma música específica, um estilo musical do Denis. Não, eu posso falar até os dois. Rock, Don't Stop Me Now do Queen. Que é isso? Eu falei que o negócio aqui é diferenciado, olha lá. Uma arroba. Teve gente que não sabia o que era o arroba. Arroba é uma página de Facebook, Instagram que você segue, que você fala, galera, você tem que seguir isso aqui porque é muito legal. Nossa, isso é um pouco mais difícil para mim, assim, que eu não acompanho. As coisas que eu acompanho é de gestão pública, de governo, então... Ai, não tem nada que aquela coisa assim da amenidade, da fofoca, que você olha e fala, nossa, que legal isso aqui. Não, não tenho. não tem. Não sou dado a isso aí. Não. Não, eu preciso me integrar mais nesses tipos. Que coisa feia, né? Eu quero de tecnologia e não acompanho. Pois é, um cara de tecno... Senhores, vamos lá. Vamos lá. Contradições da vida. Isso, vamos seguir grupo musical, vamos seguir, sei lá, alguma coisa, um artista, alguma coisa. Você não segue artista nenhum nas redes sociais, nada? Nada. Ih, rapaz, deu ruim essa parte do ping-pong. Vamos passar para outro. Um lugar que você vai para descontrair. Para esquecer um pouquinho do dia a dia. Para relaxar. Praia. Praia. Oi, o pessoal tá gostando de praia ultimamente aqui. O pessoal tá curtindo que o verão tá chegando. Exatamente. Não pra tem praia, como não pensar relaxar. nesse calor, né? Aquele Sair pé da no correria mar, de São sair da Paulo. correria. Aquele barulhinho. Meu, é muito gostoso aquele barulhinho. Você fecha o olho, o barulho da onda batendo. Não é gostoso? É uma delícia, gente. Eu também tô precisando de uma praia. Tô chegando à conclusão que eu tô precisando de uma praia. É ótimo. Denis, você é estudioso dessa área e tudo mais, mas tem cara que gosta de futebol. Não errei também. Ele não gosta de futebol, ele fez uma cara que ele não gosta de futebol. Tô errando tudo com o Denis hoje Não, aqui. acho que o problema não é esse. O problema é que meu time não tá me ajudando. Ih, rapaz, Então, ele é corintiano ou São Paulino? Corintiano. Ih, deu ruim ultimamente aqui pro Corinthians. Gosto. Futebol, sim. Gosta de futebol. Sim, gosto de jogar bola. Mas Gosto de- gosta de jogar bola de sábado e domingo e que quebra a perna ou que joga mesmo? Os dois. A gente joga e quebra a perna também, uma vez por semana. E atividade física eu tenho feito bastante, assim. Eu acho importante. Até para aguentar a correria do dia a dia. Doutorado, trabalhar na gestão pública e não ficar ensandecido. Corpo e mente precisam Perfeito. estar alinhados, porque senão não dá Não dá certo, conta. né? Não dá conta, né? E família e tudo, não vai dar conta. Não dá conta. Viu? Aí a gente já conheceu um pouquinho do Denis. Que ele gosta de ir pra praia, que ele não... Ele é da tecnologia, mas não gosta de redes sociais. E afins. Né? Mas legal. Denis, pra gente ir encerrando, você viu? A coisa fica descontraída, a gente vai, tá acabando. Quem quiser, tiver um interesse um pouquinho mais sobre o governo eletrônico, pode começar por onde a entender? É jogar no Google mesmo o que é? Ou você pode indicar alguma coisa? Olha, enfim, quem é acadêmico sempre vai sugerir alguns artigos acadêmicos, mas eu acho que isso, para quem é da área, é muito pesado. Eu acho que a gente tem vários sites e experiências que vão contar essas histórias, a gente tem muitas revistas que estão propondo, então acho que e assim, né, dica, só toma cuidado quando você for pesquisar alguma coisa no Google para ver a fonte, ver como está sendo desenvolvido. A gente tem sérios problemas, eu acho que isso é um debate que a gente tem que fazer sobre as fontes das informações, mas eu acho que o Google é um bom lugar. Eu acho que se você pesquisar, por exemplo, a experiência de blockchain ou de inteligência artificial da Estônia, vai aparecer coisas legais. Se você pesquisar sobre a Dinamarca e como ela funciona, são países que têm alta digitalização, então consegue te dar boas experiências. Se você pesquisar sobre serviços públicos, se você pesquisar sobre o próprio Colab, que é um aplicativo que tem vários municípios, de repente seu próprio município pode estar usando, e você não sabe, é uma forma de você requerer algum serviço público. Então, acho que tem várias boas ferramentas para se conhecer. Legal, esse foi o Denis Rodrigues, gestor público, conversou aqui com a gente sobre governo eletrônico. Denis, obrigado, já está convidado para outros programas para a gente falar de coisas específicas aqui, viu? Adorei estar aqui com vocês, muito obrigado, pessoal, vocês são ótimos, espero ter ajudado aí a esclarecer um pouco o tema e ajudar nesse debate. O Alesp Conecta de hoje conversou com Denis Rodrigues, gestor público, falando sobre governo eletrônico. Até o próximo Alesp Conecta.